No vídeo de hoje, a novela Dudu, encerrada, ao menos por hora, e a expulsão do atacante Hulk, mais uma. São 50 cartões desde a sua chegada ao Atlético Mineiro. A regra foi cumprida ou houve um exagero por parte do árbitro? E mais, Hulk é um jogador marcado pela arbitragem do Brasil? Temas de hoje. Like no vídeo, se inscreva e ative o sininho. Vamos rumo a 200 mil inscritos no canal. Hoje, Série B, Guarani em campo contra o Ituano. Duelo paulista, briga tensa na parte de baixo da tabela. Lanterna e vice-lanterna. Você imagina a tensão desse jogo. Coloquei vitória do Guarani no palpite no Aposta Ganha. Você vai lá no site agora, vai conferir as cotações da Euro, odds supremas, tem tudo para você se divertir, mas com responsabilidade, é diversão. Link no primeiro comentário do vídeo. Você que tem mais de 18 anos pode conferir as maiores cotações do Brasil. Bom, primeiro caso Dudu, que foi tema de vídeo ontem, que ainda gera uma grande repercussão, e o desfecho não foi o que o Cruzeiro esperava e também não foi o que o Palmeiras esperava. Essa é a verdade. Porque no mesmo dia em que o Dudu emite um comunicado dizendo: não, estou muito honrado com a proposta do Cruzeiro, mas eu entendo que o meu tempo do Palmeiras ainda não acabou. Nesse mesmo dia, a presidente do Palmeiras, horas antes, a Leila Pereira, numa entrevista ao Sport TV, disse: olha, para mim o ciclo do Dudu se encerrou no Palmeiras, como fala a presidente. Então, nós estamos diante de um quadro muito difícil para o Dudu e ele se colocou nessa situação. É verdade que no futebol, 2, 3 gols resolvem muitas feridas, curam muitas feridas. Ou tipo, ontem mesmo, você vê que por coincidência, ontem mesmo no De Placa, a gente estava analisando a situação do Carlos Miguel. E como aquele gesto no domingo, as defesas que ele fez contra Atlético Goianiense e São Paulo, e aquele gesto no domingo de arrumar uma treta com o Luciano, um jogador que a torcida do Corinthians hoje detesta e tal, empurrar e tudo, como aquilo muda a percepção e as menções que antes eram negativas passam a ser positivas sobre o Carlos Miguel. Então a relação de torcedor com o jogador muitas vezes é assim, ela varia muito rapidamente. O cara tá com raiva, mas aí faz 2 gols num clássico, provoca um rival, faz um post na rede social, você já conquistou a torcida de novo. Eu acho que o Dudu pode passar por isso. Mas ficou ali, antes de falar de torcida mais profundamente, ficou ali no ambiente interno do Palmeiras uma situação delicada para o Dudu. Vamos juntar os pontos aqui. No domingo, no sábado veio a notícia da saída. Veio o post de boas-vindas do Cruzeiro. Que é até legal falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, quando eu entrar no que fica de lição para o Cruzeiro nessa história. Aí veio, depois do post de boas-vindas, caramba, aquele espanto. Aí começaram a surgir informações: olha, o Dudu tá balançado, não é bem assim, olha, amigos do Dudu de organizadas do Palmeiras foram à casa dele conversar com ele tá meio balançado. Aí no domingo vem a notícia de que o Dudu vai ao treino, conversa com o Abel e conversa com alguns jogadores e parte do grupo não teria gostado muito da postura do Dudu. Aí na segunda vem a presidente do Palmeiras e fala isso. O que você depreende? O que você tira disso tudo? Caramba, não tá muito fácil a vida pro Dudu lá. As pessoas internamente parecem ter avaliado mal esse passo do Dudu. E eu quero também falar sobre esse passo. Assim, o ser humano mudar de ideia, voltar atrás, nossa, nada mais humano do que isso, né? Ter dúvidas, incertezas, isso é super normal. Só que quando você está falando de um passo profissional, você precisa ser muito convicto daquele sim que você está dando ou daquele não. Palavra é uma coisa importante. O que vai sacramentar é a assinatura, é todo o trâmite legal, mas caramba, você dar um sim deveria ter um peso, deveria ser algo muito firme. E não parece ter sido da parte do Dudu. E até ouvindo o Mauro Betting ontem, alguns relatos da história de vida do Dudu e do histórico de negociações do Dudu, não chega a ser uma surpresa para as pessoas que o conhecem mais profundamente. Ele tem ali uma certa instabilidade emocional como um traço característico, como uma das suas marcas. Então, enfim, ele permanece no clube, mas tendo manifestado o desejo de sair,
ter dito um sim para o Cruzeiro e mais, tendo procurado o Cruzeiro, que é o que o Alexandre Matos alega, o que vários colegas apuraram. Não, ele procurou o Cruzeiro. O que deixa essa história ainda mais confusa, né? Caramba, ele procura, segundo o Alexandre Matos, ele liga, ele toma a iniciativa, ele acerta, ele dá o sim, no dia seguinte ele volta atrás, ou 48 horas depois ele volta atrás. É, enfim, é difícil você negociar com um profissional dessa forma, né? Com essa característica, com essa. Como eu posso dizer, com essa volatilidade, sabe? É muito difícil. Mas enfim, eu vejo que para o Palmeiras, o Dudu, ontem eu acho que o Abel deu um recado muito claro na coletiva, quando ele diz assim: olha, algo do tipo, tá? Não vou lembrar exatamente o que disse, mas para mim foi nítido pro Dudu. Ele defende o Dudu, ele diz: olha, o Dudu foi o único cara que eu fui na casa em churrasco, eu me dou muito bem com o Dudu, não tem nada dessa história de não me dar bem com o Dudu, mas olha, aqui no meu time. Todo mundo vai ter que marcar. Aí ele cita, acho que o Estevão, né? Na roubada de bola do gol, da pressão. Olha, isso aí que ele fez hoje, o menino fez hoje, é o que eu cobro de todo mundo. E todo mundo tem que fazer, e todo mundo tem que trabalhar muito para ter espaço no time. Recado pro Dudu, evidente, para qualquer jogador que entenda que, por mais que tenha idolatria e tudo mais, mas não tem cadeira cativa para ninguém. O Dudu é um ídolo, o Dudu é um marco dessa era vitoriosa do Palmeiras. Mas o Abel Ferreira não vai escalá-lo apenas por isso. Se o Dudu estiver numa disputa com algum outro jogador da posição em condição inferior, no estágio físico técnico inferior, ele não vai jogar. E não sei se isso passou pela cabeça do Dudu, se essa certeza o Dudu também tinha no momento que disse o sim ao Cruzeiro. Pô, tô voltando de uma lesão, 291 dias fora, LCA. O Abel não está facilitando a vida, não facilita para ninguém. Talvez eu vire banco, acho que eu não vou querer isso. Vou dizer o sim para o Cruzeiro. Mas depois ele repensou. E, enfim, ele tem o direito de fazer isso. Mas eu acho muito curioso um cenário. Imagina o seguinte: ontem eu até brinquei com o Vitor Lopes dando esse exemplo. Você imagina se o nosso chefe, né, o Remeleixo que ele chama, chega numa entrevista num portal qualquer, num jornal qualquer, e diz o seguinte: eu acho que o ciclo do Vitor Lopes aqui na empresa se encerrou. Eu acho que o ciclo do Jorge Igor aqui na TNT Sport se encerrou. O meu chefe diz isso publicamente. O presidente da empresa. Pô, como é que você vai continuar trabalhando, cumprindo o seu contrato dessa forma? O Palmeiras quis vendê-lo. O Palmeiras institucionalmente falou: ótimo, quer levar o Dudu? Quanto vocês querem dar? Ah, 3 milhões. Não, por 3 eu vendo por 6. Ah, 6 eu não tenho. Pode ser 4? Pode levar. Pode levar. Palmeiras disse isso. E a presidente, tipo assim: pô, eu não quero que volte atrás, não. Vai com Deus. E o cara não foi. É uma costura difícil de fazer. Ao mesmo tempo, também, eu entendo que todo mundo aí é profissional, né? E existem contratos. O Palmeiras vem honrando religiosamente com todos os pagamentos do Dudu, mesmo aí no período da lesão. Não tem o que dizer. A gestão do Palmeiras é profissional. E ok, ela vai lidar de maneira profissional com essa situação. Ok, veio uma oportunidade de venda, a gente queria, não se concretizou, tudo bem. Ele fica aí até o fim do contrato, nós não vamos renovar. Nós não vamos aumentar um centavo, a Leila disse isso ontem, não vamos aumentar um centavo do que está pactuado, nem vamos renovar mais para frente, mas vamos cumprir até o fim o que está acordado aí. É um cenário muito mais difícil para o Dudu do que para o Palmeiras. O Palmeiras já está orçado, programado para pagar os 2 milhões de reais de salário para o Dudu até 2025. Não muda nada. Para o Dudu muda. Ele sai de uma relação que talvez fosse muito melhor para um desgaste interno. E agora, o externo, ele consegue controlar, talvez, no campo, com atitudes, com boas partidas, com postura, trazer o torcedor de volta. Mas ele, ontem teve um comentário, eu achei genial, queria ter lembrado o nome. O cara falou assim: o Dudu se colocou numa dízima periódica irresolvível, né? E é isso, ele se colocou nessa situação. Ele criou esse conflito, essa coisa instável com todas as partes envolvidas. E para o Cruzeiro? O que fica para o Cruzeiro? Bom, essa história de anunciar o acordo antes da contratação, você pode defender, você que é cruzeirense, que de repente está ali tentando defender o seu clube com unhas e dentes, a gente sabe como funciona essa coisa, como o torcedor muitas vezes se comporta, é o teu direito. Eu sigo achando que anunciar um jogador
Anunciou um acordo, não é verdade? Porque aí vocês vão dizer o seguinte: não, mas ele não anunciou a contratação. Aí vocês vão se pegar em tecnicalidade, né? Não, ele não anunciou a contratação. Ele só anunciou que tinha um acordo entre as partes. Mas ele coloca a foto do Dudu com a camisa do Cruzeiro e a legenda bem-vindo. E diz: estamos esperando ele em Belo Horizonte semana que vem. Isso é anunciar a contratação, gente. Isso é anunciar a chegada. Bem-vindo é anunciar o quê? A chegada. Não é o acordo apenas, é um passo além. E foi isso que o Cruzeiro fez. Você pode defender, entender que isso faz parte, que o Cruzeiro já fez isso em outras ocasiões, o que, assim, é uma verdade, mais ou menos, porque outros jogadores só foram anunciados mesmo quando estava assinado. Mas, enfim, você pode achar. Eu sigo achando que é pouco prudente anunciar alguém, mesmo um acordo de boca ou documento assinado só por algumas das partes, faltando a assinatura do jogador. Eu continuo achando melhor esperar assinar tudo, passar no exame, ou, né, deixar tudo bonitinho. Está confirmado, não tem erro. Assinou. Beleza, vamos fazer o post de anúncio. Sigo achando, porque você pode gerar na expectativa, na torcida, uma grande expectativa seguida de frustração quando o cara não vem. Você pode expor o clube a uma situação de: caramba, fomos rejeitados. Sigo achando, e você pode discordar, e eu respeito, que que pode ter sido uma tentativa do Alexandre Matos de colocar pressão no Dudu. E aí eu juntei as peças. O que o Mauro Betting disse ontem no De Placa? E eu estava do lado dele. Olha, o Dudu é um cara que tem uma instabilidade emocional e tal. Da última vez, quando o Matos levou ele para o Palmeiras, ele já estava acertado com o São Paulo. O Matos meio que tira ele de última hora e leva para o Palmeiras. E aí o Matos, conhecendo muito bem o Dudu, pode ter pensado: pô, caramba, eu vou fazer logo essa postagem, porque o Dudu disse um sim, mas ele ainda está meio balançado. Fazendo a postagem, ele não vai ter como voltar atrás. Eu sigo acreditando nisso. Eu sigo achando que essa é a tese mais próxima do que realmente pode ter motivado aquele post do Cruzeiro. Mas você pode discordar, tudo bem. Acho que o Cruzeiro ganha uma lição. Acho que o Matos recebe uma lição com isso. É melhor assinar e depois anunciar. Ou então você até anuncia antes da assinatura. Se você tiver convicção de que, baseado no perfil daquele jogador, não vai ter volta atrás. Não vai ter esse tipo de constrangimento. Lições para todos. Dudu fica no Palmeiras, pelo menos por hora. A não ser que surja alguma proposta nova no meio do caminho e o Dudu queira sair, ele vai ficar até 2025. Para fechar o vídeo, eu quero falar da expulsão do Hulk ontem, da vitória do Palmeiras 4-0. É uma vitória realmente importantíssima do Palmeiras, um confronto direto, abre 4 pontos em relação ao Atlético, fez uma bela partida, se impôs ontem. Acho que o que fica de... Olha, ultimamente a gargantia está sofrendo com esse tempo aqui em São Paulo. Acho que o que fica aí do jogo de ontem é alguns bons nomes, algumas boas atuações, jogadores que o palmeirense quer ver com mais regularidade num nível melhor. Então você teve uma boa partida do Zé, uma boa partida do Veiga, enfim, e o Palmeiras se colocando nessa condição de brigar pelo título brasileiro. Mas esse resultado está condicionado pela expulsão do Hulk aos 30 minutos. No futebol desse nível, não tem como uma equipe perder um jogador aos 30 do primeiro tempo e não sofrer qualquer tipo de impacto e se manter competitiva para ganhar o jogo, ainda mais quando essa expulsão ocorre num cenário de derrota parcial já por 1-0. O Hulk, eu vi a súmula do Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro de Pernambuco, a alegação do árbitro para expulsar o Hulk. Ele coloca aqui, ó, que o Hulk ele se dirigiu ao árbitro de maneira ofensiva. Tô até colocando na tela para você. Aos 31 minutos, expulsei de jogo com o segundo amarelo o senhor Hulk. Após receber cartão amarelo por reclamação, o mesmo partiu em minha direção de maneira assintosa, ficando face a face comigo e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: me diz o porquê do cartão, me diz o porquê. Após ter sido expulso, o mesmo empurra meu rosto com o dedo indicador de forma ofensiva, se negando a sair do campo de jogo, e quando deixou, proferiu a seguinte frase: filho da puta. Com isso, o jogo ficou paralisado por 3 minutos. Eu tenho uma dificuldade com essa súmula aqui. Porque eu tô vendo as imagens, eu tava narrando o jogo lá no YouTube da TNT Sports. Esse relato, para mim, ele é confuso, para dizer o mínimo, porque
A dinâmica é a seguinte: o Hulk toma falta. Ele levanta, eu imagino que o Hulk não tenha percebido que a falta foi marcada a favor do Atlético. Quando ele levanta, ele já levanta reclamando com o árbitro. Automaticamente o árbitro mostra o cartão amarelo. Se passam 2 segundos, e aí o árbitro mostra de novo o mesmo amarelo que já está na mão dele, que já está no alto. E aí na súmula ele diz que após receber o amarelo, o Hulk partiu para cima dele de maneira assintosa, ficando face a face e gritando: me diz o porquê do cartão, me diz o porquê. Isso, segundo o árbitro, entre o primeiro e o segundo amarelos. Não dá tempo disso. Não deu 2 segundos. Pareceu meio automática a aplicação do segundo amarelo para o Hulk. 2 segundos. E aí quando ele diz o desrespeitosa, ficando face a face e gritando de forma desrespeitosa as palavras: me diz o porquê do cartão, me diz o porquê, eu não considero que essa interpelação do Hulk seja algo desrespeitoso. Me diz o porquê do cartão. É uma cobrança enfática, é uma coisa do calor do jogo, mas o xingamento de filho da puta, que o árbitro relata na súmula, desculpa, eu só estou reproduzindo o que o árbitro disse, tá? Ele é depois do vermelho. Ele é relatado na súmula na saída de campo do Hulk. Mas o árbitro diz aqui que o Hulk se recusa a sair de campo, empurrando o dedo no rosto dele. Eu não vi nenhuma recusa do Hulk sair de campo. Vi o empurrão com o dedo no rosto, é verdade. O que me pareceu foi que o Hulk apontou para o headset, o microfone do árbitro, dizendo o seguinte: olha, esse microfone aqui está captando que eu não te xinguei, que eu não te ofendi. Esse microfone aqui, pega a gravação. E ele sai falando para a câmera: tá gravado, o microfone tá gravado. Não me parece, ele não dá um tapa no rosto do árbitro e muito menos se recusa a sair de campo. Ele, antes de sair de campo, se defende dizendo que não desrespeitou o árbitro e cobra que a captação da conversa do microfone seja divulgada no microfone do árbitro, o microfone que ele aponta. O que você tem que discutir aí é essa peitada, né? O face a face, que o árbitro diz, ficou face a face comigo e gritou de maneira desrespeitosa: me diz o porquê do cartão. O face a face, de fato, existe hoje uma orientação de punir um jogador que vai lá peitando o árbitro. Isso o Hulk fez. Agora, outros itens aqui destacados na súmula, pelo menos não estão batendo com o que eu vi. Eu não estava dentro do campo, eu não tinha o áudio completo da conversa, mas eu tinha a imagem que você tinha em casa. Me parece que o seu Rodrigo foi um tanto quanto duro, exagerado na aplicação do cartão ao Hulk, do segundo amarelo. Acho que o amarelo ali resolveria. O primeiro e único amarelo que eu daria. Até porque esse tipo de reclamação ocorre sempre. E então, se todo árbitro estabelecer essa régua de medição, nós vamos ter várias expulsões. Esse mesmo árbitro já tinha expulsado o Hulk contra o América no ano passado. E aí eu quero entrar no ponto do Hulk. Ok, eu considero excessivo o vermelho. Considero um absurdo? Não. Ele tem base legal para expulsar o Hulk. Mas eu considero excessivo. O amarelo talvez resolvesse, talvez segurasse o Hulk para reclamações futuras por saber que já está pendurado e ele conseguiria conduzir o jogo. Agora, o Hulk tem 50 cartões amarelos, 46 amarelos e 4 vermelhos pelo Atlético. É um número alto. Acho que a arbitragem marcou o Hulk. Eu já disse isso, já fiz post sobre isso. Sigo com essa tese. Acho que o Hulk hoje é um jogador marcado pela arbitragem brasileira. Mas o Hulk contribuiu para isso. Então a gente está diante de um impasse hoje. Não existe boa vontade com o Hulk e não existe inteligência emocional do Hulk para lidar melhor com marcações contrárias ao time dele dentro de campo. O Hulk se exaspera muito facilmente. Já está meio no automático do Hulk reclamar, até quando as faltas são a favor. Antes de saber se a falta era a favor dele ou não, ele já estava reclamando ontem no lance da expulsão. Então o Hulk, que é um jogador experiente, rodado, com bagagem internacional, precisa entender o contexto. Se a arbitragem não me vê com bons olhos, e se eu estou exagerando nas reclamações, e se o meu número de reclamações é acima da média, eu preciso me podar, eu preciso ter inteligência emocional para lidar com isso. Eu preciso saber jogar esse jogo. Ao mesmo tempo, a arbitragem brasileira não pode olhar para o Hulk com um olhar prévio de condenação. Ah, é o Hulk amarelo. Ah, o Hulk enche o saco. Eu já estou de saco cheio do Hulk. Eu já estou com raiva do Hulk acumulada. Não sei se é o caso do Rodrigo, não estou acusando. Estou imaginando que é uma possibilidade. Estou aqui no campo hipotético. Também não posso chegar e... Não posso. A regra do jogo
prevê a isonomia da aplicação para todo mundo. O árbitro não pode ser mais rigoroso com o Hulk do que com os outros 21 em campo. Isso não existe. Mas é o que dá a impressão muitas vezes. Os caras estão meio de saco cheio do Hulk. Essa situação precisa ser resolvida de alguma maneira. Agora, o Hulk precisa entender que atitudes como essa prejudicam o Atlético. O jogo do Atlético acabou. O jogo acabou com 30 minutos. Um jogo que já estava difícil para o Atlético. O Palmeiras vinha competindo, vinha melhor em campo, vinha criando mais oportunidades, já vinha vencendo o jogo por 1-0. O jogo acaba. O jogo acaba. Então, acho que teve exagero do árbitro e acho que o Hulk, como dizem por aí, deixou a bunda na janela. Passaram a mão. O Hulk deu o motivo. O Hulk deu a brecha que ele não pode dar para a arbitragem brasileira, que é ruim e que parece ter marcado o Hulk nesse momento. É como eu vejo o que aconteceu ontem. Entendo que tem elementos para expulsão, mas acho que poderia ter sido conduzido de outra forma pelo árbitro, que foi muito rigoroso. E aí eu vou ficar acompanhando esse árbitro. Ele vai agir dessa forma com todos os jogadores que o cobrarem, forem ali no tete-a-tete, reclamarem com um tom de voz mais alto. Ele vai sempre agir dessa forma ou vai ser só com o Hulk? A arbitragem brasileira. O problema da arbitragem brasileira é esse. Não tem padrão. Não tem lógica, cada um apita de um jeito. Um árbitro é mais tolerante, outro árbitro é menos tolerante. Cada um leva o seu próprio livrinho de regras. Aí fica muito difícil, né? Aí realmente fica muito difícil. E sobre Textor, só bem rapidinho, eu continuo defendendo a minha tese. Você pode achar ela furada ou pode concordar com ela, tanto faz. Textor ontem, na hora, quando o jogo estava em andamento, quando ele tomou conhecimento da expulsão do Hulk, ele foi lá e fez posts, né, ironizando o Palmeiras, falando sobre arbitragem, olha, tudo de novo, né, o filme se repete, igual ano passado, né, vão ter que correr muito para igualar o que foi feito no ano passado e tal. Textor vai aproveitar qualquer brecha para alimentar a rivalidade com o Palmeiras. O Palmeiras hoje está no topo do futebol brasileiro. O Botafogo está tentando voltar a uma posição de destaque em termos de conquistas. O Botafogo hoje disputa as competições, está brigando pelo título brasileiro de novo, está liderando o campeonato, mas ele não está no patamar que o Palmeiras alcançou. Então ele vai tentar no campo e fora dele alimentar essa rivalidade, estar no holofote, estar no centro do debate e colher os frutos midiáticos disso. Isso, para mim, está muito visível. Tem gente que acha que não é isso, que é apenas uma defesa da limpeza do futebol brasileiro. Eu acho que pode ser isso, mas também tem esse elemento do show, do negócio, que o Textor entende e domina muito bem. O que você acha? Deixa nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Ótima terça-feira para todo mundo, juízo e tchau.